Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula, nós vamos aprender o conceito de arquivos, né? Então, se vocês se lembram, em todos os nossos programas que a gente vem desenvolvendo em Python, né, as informações que a gente processa por esses programas, elas são voláteis. O que significa isso? Significa que todas as variáveis que eu aloco durante a memória, uma vez que o programa é encerrado, todas elas deixam de existir, tudo bem? Porque elas estavam armazenadas na memória RAM, tudo bem? Então, o programa termina, essas variáveis não existem mais. Então, basicamente é isso, essas variáveis são deletadas permanentemente. Então, a pergunta natural, né, que surge é a seguinte: como que eu faço para conseguir manter esses dados, tudo bem, de maneira persistente? Se eu executei um programa para fazer cálculos, por exemplo, e obtive como resultado uma, sei lá, uma matriz, né, com alguns números lá, e eu gostaria de fazer o quê? De guardar essas variáveis, essas matrizes, né, no meu arquivo em disco, para que depois, futuramente, eu possa, talvez com outro programa, reutilizar e ler essas aves do arquivo e continuar processando elas, bem? Então, basicamente, essa é a ideia da utilização dos arquivos, né? Do inglês file. É eu conseguir armazenar informação de maneira persistente. Então, no arquivo, os dados vão ficar armazenados no disco, mesmo que o programa já não esteja mais em execução. Tudo bem? Aí eu posso, depois, mais tarde, executar um outro programa que vai ter acesso àqueles mesmos dados, aquelas mesmas informações que o programa anterior estava processando. Então, veja, em computação, particularmente aqui em Python, há dois tipos básicos, né, de arquivos para armazenar dados. Quais são eles? Primeiro, os arquivos binários. Então, como o próprio nome diz, pessoal, binário significa o quê? 0 ou 1. Então, toda informação gravada nesse arquivo binário, ela está codificada em zeros e uns. Tudo bem? Não tem jeito, é sempre zeros e uns. Então, antes de escrever ou de ler um arquivo binário, eu preciso, basicamente, meio que codificar meus dados para aquele formato, 0 e 1. Tudo bem? Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de arquivo é o arquivo texto. Nesse caso, então, toda a informação que é gravada no arquivo, ela é codificada como string, como uma sequência de caracteres. Então, mesmo números, tipo 125, você vai gravar 125, um número, como uma string. Então, veja, qual é a vantagem do arquivo texto? É a visualização do seu conteúdo, né? É muito simples para nós visualizarmos o conteúdo do arquivo texto. Por quê? Basta eu abrir no editor de texto comum, um bloco de notas, algo do tipo, eu vou conseguir ver ir lá e identificar os caracteres. Ó, aqui eu gravei essa matriz de números. Agora, num arquivo binário, eu não consigo abrir num bloco de notas e ver. Ele vai dar um monte de caractere distorcido. Por quê? Porque está em binário, tudo bem? Então, arquivos binários e arquivos textos. É basicamente os dois tipos de arquivos que nós vamos, né, aprender aqui a manipular em Python. Então, veja, antes, qual é o comando mais básico que tem? É o comando, antes de ler ou escrever qualquer arquivo, eu preciso abrir esse arquivo.
Então, em Python, o comando que a gente usa é esse aqui, ó. Então, a gente vai colocar lá file, geralmente é o nome da variável, que vai se associar ao arquivo lá no disco, tudo bem? Tudo que eu escrever nessa variável de memória vai ser encaminhado automaticamente para o arquivo em disco. Então, file igual open, nome do arquivo no disco, modo de acesso. Então, o nome do arquivo é a string, né, que o SO, o sistema operacional, vai dar para o nosso arquivo. Por exemplo, texto.txt, exemplo. E o modo de acesso, pessoal, é muito importante, porque é ele que especifica o que nós vamos fazer com o arquivo, tudo bem? Então, ó, uma tabelinha, resumindo, os principais modos de acesso a arquivos em Python, é essa daqui. Então, veja, se eu quero abrir um arquivo para leitura, eu tenho que especificar R de read. Se eu quero para escrita, eu tenho que especificar write, é o W de write, tudo bem? Os mais usados eu já adianto, o R, o W, o B e o T, T e B. Então, muitas vezes é a combinação desses quatro aqui. Então, veja, eu quero abrir um arquivo texto para leitura. Qual é o modo de acesso? Eu vou escrever entre aspas RT. Então, para leitura, arquivo texto. Se eu quiser abrir um arquivo binário para leitura, RB. Um escrito, quero abrir um arquivo texto para escrita, WT. E um arquivo binário para escrita, WB. É os que a gente mais vai acabar usando. Tudo bem? Além do que, o mais, de vez em quando, a gente também usa, que é eu quero abrir um arquivo tanto para leitura quanto escrita. Então, sei lá, eu ponho eu ponho T ou B e mais, né? Ou WB mais. Eu permito, além da leitura, incorporar a escrita. Tudo bem? Os outros modos aqui, o A é append. Então, eu quero abrir um arquivo que já existe e adicionar conteúdo no final. Por quê? Se eu abrir com R, com W, os arquivos que já existem, a hora que ele abre, ele deleta tudo que tinha lá. Começa do zero. Esses dois aqui, ó. Tudo bem? Ele deleta. Na verdade, não é que ele deleta, mas ele abre, mas ele põe o ponteiro de escrita, ele começa no início. Então, conforme eu vou escrevendo, ele vai sobrescrevendo o que já tinha, né? Não é que ele deleta o arquivo, eu falei, né, uma informação errada. Ele abre, ele põe o ponteiro de escrita lá no começo. Então, conforme eu vou escrevendo, ele vai apagando o que já tinha. Agora, o append, não, o append ele já põe o ponteiro de gravação no final do arquivo. Então, tudo que eu escrevo, ele vai, digamos assim, aumentando o que já tinha no arquivo, né? E não sobrescrevendo lá do início. Então, pessoal, vamos ver na prática um exemplo de como escrever variáveis em um arquivo binário. Então, veja, suponha, vamos abrir o nosso idle aqui, e tá aqui o nosso arquivo. Então, esse eu chamei de arquivo, eu chamei escrita, underline, arquivo, underline, binário, ponto .py. Então, veja, primeira coisa que eu vou fazer criei um arquivo F chamado binário.bin, tudo bem? A extensão aqui precisa ser bin? Não, eu posso colocar, geralmente arquivos binários, o pessoal usa bin, ou dat, ou as principais talvez seja bin, dat. Mas a extensão praticamente tanto faz. Aí o que eu faço? Eu vou abrir ele para escrita em modo binário, WB. Aí, ó, criei duas listas, uma lista L e uma lista M. Como que eu faço para gravar elas no arquivo? Então, em Python, como é arquivo binário, eu preciso criar aqui, ó, a variável dados byte array L. Como eu estou
trabalhando com uma lista, é um array, então eu preciso codificar esse array para binário. Então, ó, codifica a lista L, joga em dados. Aí eu ponho o comando f.write, tá vendo? f.write dados. Eu escrevo os dados em binário no arquivo. Aí eu quero fazer a mesma coisa com a lista M. Então eu vou jogar numa variável dados, aqui eu estou reaproveitando dados, a codificação em binário da lista M e fazendo f.write dados, escrevendo embaixo daquele ali. Tudo bem? E por fim eu fecho meu arquivo com o comando f.close. Certo, pessoal? Então, veja, se eu executar esse programinha, o que vai acontecer na tela? Ó, salvei, ok. Olha lá, ele aparentemente não fez nada. Mas se eu olhar na minha pasta códigos, é que talvez esteja pequeno, é que vocês não estejam conseguindo enxergar, né? Mas não sei como faz para aumentar aqui ícones grandes, mas eu queria, né? Ele não aumenta muito o tamanho da fonte. Mas veja, se eu vim aqui selecionei binário.bin, arquivo bin, ele acabou de criar, tudo bem? 1 KB. Então, ele salvou os dados na memória. Como que eu faço para recuperar? Então, como eu faço para ler o conteúdo do arquivo binário? Então, veja, eu escrevi um arquivinho aqui chamado, olha lá, leitura arquivo binário.py. Então, o que a gente faz? Abre arquivo para leitura. F igual a open. Então, binário.bin. Só que agora, ó, modo de acesso RB. Leitura binária. Então, como que eu faço? Eu tenho que usar o comando read, pessoal. f.read. Só que eu passo para o read o número de bytes que eu quero ler do meu arquivo. Então, a primeira variável não tinha 5 inteiros armazenados nela. Então, eu vim aqui e falei, vou jogar em dados os primeiros 5 bytes do arquivo f. f.read 5. Os 5 bytes que eu leio está em binário, pessoal. Dados está em binário. Se eu quero converter, se eu quero acessar esses dados como lista, eu passo esse comandinho aqui, list de dados. E aí agora eu posso imprimir na tela, ó, print L igual a L. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa. Vou ler os próximos 3 bytes do arquivo, porque eu sabia que a segunda lista tinha 3 inteiros. Então eu vou ler 3 bytes. Os próximos 3 bytes, converter para uma lista e imprimir na tela. E por fim eu fecho o arquivo. Então, será que eu consegui recuperar exatamente os valores que tinha em L e em M? Vamos ver. Executando o arquivo. Ah lá, pessoal. Imprimiu na tela. Então, o que eu fiz aqui? Eu li esses dados de um arquivo, tudo bem? Eu li lá do disco, não mais da memória. Aí, quando eu li do disco, joguei na memória e imprimi na tela. Tudo bem, pessoal? Note o seguinte. Bom, veja bem, mas, poxa, professor, se eu estiver trabalhando com matrizes, né? Matrizes de números reais, float, como que eu sei? Então, eu tenho que ficar calculando na mão quantos bytes cada variável minha tem, cada matriz tem. Não precisa. Veja, a gente pode usar funções do pacote, do módulo NumPy, que já fazem isso para a gente de maneira muito rápida. Porque qual que é a ideia? Esses comandos aqui, ó, o read, né, e vamos escrever aqui, o write, eles são ideais quando a gente está trabalhando com variáveis simples. Uma variável inteira, uma variável float, uma variável string. Então, eu escrevo, né, a variável. De repente eu faço um loop, um while, um for, e a cada passagem do while eu escrevo né,
uma variável por vez no meu arquivo. Então, para trabalhar com variáveis simples, os comandos write e read, eles são bem bons até, né? O problema, com listas até que também são. O problema é quando eu quero, sei lá, matrizes, né? Então, nesse caso, pessoal, o pacote NumPy tem uma funçãozinha chamada save as, né? Então, veja, esse programinha que eu escrevi aqui, ó, veja como é fácil e prático. Eu importei o NumPy, gerei uma matriz aleatória A, 5 por 5 e uma B, 7 por 7 com números aleatórios. Essa de cima com números aleatórios, de 0 e, entre 0 e 1, e essa de baixo com números inteiros entre 1 e 9, de tamanho 7 por 7. Olha que comando prático, pessoal. Você fala assim, ó, np.savez, o nome do arquivo, sempre com a extensão aqui, pessoal, ó, qual que tem que ser a extensão? NPZ. Aqui eu preciso usar essa extensão, NPZ. Não posso mais colocar ponto .bin e tal. O ideal é se chamar de NPZ. E aí o nome que eu quiser. Aqui eu pus NumPy, mas eu poderia pôr matrizes, qualquer coisa. Aí eu coloco na frente o quê? Eu coloco assim, ó, o nome da variável que eu quero igual o conteúdo da variável. Então eu vou pôr variável A, eu quero que tenha o conteúdo de toda a variável A aqui, ó. Variável B, eu quero que salve todo o conteúdo da variável B aqui. Eu posso trocar os nomes das variáveis? Posso, eu posso colocar aqui matriz 1 e matriz 2. Posso também. Mas na hora que eu for ler do arquivo, vai vir com esses nomes aqui. Matriz 1, matriz 2. Não vai vir com o nome A e B. Tudo bem? Então, se eu quiser manter o nome, deixa assim. Tudo bem? Vamos executar esse programinha e ver o que acontece. F5. Ah lá. Ah, aparentemente não aconteceu nada. As matrizes estão na memória? Então, olha lá, quanto vale A? Ó, A vale isso e B. B vale isso. Tudo bem, pessoal? Agora, veja, eu tenho gerado aqui na minha pasta códigos, vamos ver aqui, ó, o arquivo numpy.npz. Tá aqui, ó. Ele gravou o arquivo em disco. Então, agora, variáveis da memória, e eu preciso ler. Como que eu faço? Importo no NumPy, dados igual np.load. Tudo bem? Eu passo o nome do arquivo, numpy.npz. Aí que vem a sacada. Como que eu faço para recuperar o A? Eu tenho que usar dados, ó, dados, colchetes, entre aspas, A. Tipo assim, ele está falando assim, ó, pega o conteúdo da variável A dessa minha variável dados aqui, ó. Essa dados tem um subitem A, que é o conteúdo da minha variável A, e joga nessa variável A. Pega o subitem B da sua variável dados e joga em B. Aí eu vou fazer print A igual e print B igual. Vamos ver se consegue acessar os mesmos valores? F5, pessoal. Quem que está na variável A? A mesma que estava aqui na A anterior. Quem que está na variável B? A mesma que estava aqui na variável B. Tudo bem, pessoal? Talvez a única diferença é que aqui tem a palavra array na frente, né? Então, aqui, para ficar melhor, eu devia ter posto assim, ó, np.array dados de A. E aqui, np.array dados de B. Vamos ver se agora ele pega como array. Ele, por algum motivo, não está mostrando aqui como array, né? Tudo bem, mas está lá.
Ah, é por causa do comando print, pessoal. Não precisa disso. Não. É por causa do comando print. É por causa do comando print. O print não mostra. Se eu digitar aqui B, ele põe um array na frente. Quando está no print, ele não põe essa informação array. Então, recupero perfeitamente o conteúdo das minhas variáveis. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria nesse vídeo. Tudo bem? Desejo a todos aí bons estudos, tá certo? E nos vemos aí, então, nos próximos vídeos. Então, até mais.